Iniciaremos hoje com a armadilha C e, em seguida, explicarei mais detalhadamente sobre por que vivemos na pura idiocracia do que ocorre, por exemplo, com as elites europeias. Mas iniciemos pelas questões que são cruciais para o relatório de sementes, caso assim deseje. Portanto, começaremos com a contagem mais atualizada, como pode observar, é 1205, está ligeiramente mais baixa. Mas, novamente, tem de compreender que se olhar, por exemplo, para Mirnograd agora e não seguir esses mapas falsos por parte daqueles perdedores do Instituto de Estudo da Guerra ou de qualquer outro meio de comunicação ocidental, verá por si mesmo que os russos já içaram a bandeira em Mirnograd no ponto mais alto, que é a Torre da Mina. E assim sim, a redução dos bolsos lá continua, e redução, obviamente, é um eufemismo para aniquilação física do que quer que esteja lá se não quiser render-se. E muitos rendem-se. E claro, como se poderia esperar, todos dizem que, uau, meu Deus, éramos todos cozinheiros e, sabe, motoristas. Nunca disparamos contra ninguém. Bem, já temos conhecimento de que as suas ordens foram emitidas para abrir fogo contra civis russos, eliminar todos. Portanto, aí está. Agora, se nos dirigirmos ao nosso estimado amigo Coronel Popov Maraton e analisarmos o que ocorreu no dia de ontem, bem, então é importante ter em mente que isto se refere, na verdade, a um período de pelo menos 3 dias. Mesmo estes mapas, que são obviamente baseados nas declarações do Ministério da Defesa russo, é importante ter em mente que os russos também não relatam tudo imediatamente. Algumas informações são relatadas no mesmo dia, mas na maioria das ocasiões não é assim. Contudo, se formos examinar, por exemplo, a situação em Zaporozhia e na direção de Gulai, Poli e Pokrovsky, pode observar por si mesmo que é uma frente extremamente ativa. Pode ver por si mesmo que essencialmente há basicamente estava a posicionar o nó crítico de transporte GLE para ser novamente completamente cercado e inevitavelmente será cercado. E então, naturalmente, mais um número considerável de milhares ou até dezenas de milhares das forças armadas da Ucrânia, incluindo muitos atualmente oriundos da América Latina. Todos os tipos de chamados voluntários serão aniquilados lá. Muitos deles estão a ser capturados, outros estão a ter colapsos nervosos, como é o caso dos brasileiros. E o comandante Farinazzo, nosso bom amigo, também já comentou para as agências de notícias russas, como a RIA, sobre o facto de que essas pessoas, por vezes, não têm qualquer experiência militar. E, obviamente, eles pensam que é um safari. Vão e matam alguns russos e, obviamente, prometeram-lhes pagamentos que nunca foram entregues e, como resultado, têm colapsos nervosos e acabam, sabe, apenas a chorar. Portanto, é precisamente isso que se pode observar nos ativos de Gulaipole. E o que posso afirmar, se analisarmos também Beletskaya, como pode observar por si mesmo, Beletsky está a ser capturada enquanto conversamos. E esta é apenas uma daquelas aldeias que caem completamente nas mãos dos russos ou que os russos, na verdade, libertam. E, de um modo geral, quando observas toda a situação na linha da frente, podes ver operações a desenrolarem-se de forma constante e qualquer tipo de conversa atualmente sobre que a Ucrânia, de alguma maneira, possa compreender negociar alguma coisa ou expressar algo em termos de bem, como expressar isso, se preferires por ali, de qualquer maneira? As negociações estão em andamento em torno de todo este conflito da operação militar especial. Então, aqui está, temos o senhor Mirosnik, o embaixador Mirosnik, e ele declara atualmente que ontem essa funcionalidade limitada. Já sabemos isto, mas quero reiterá-lo especialmente para aquele grupo de fãs que gosta sempre de apontar o que Lavrov deveria fazer e como ele deveria fazê-lo. Aqui está outro diplomata russo sênior, nomeado para lidar com questões ucranianas. Ele afirma que a Ucrânia é um país com funcionalidade limitada, seguindo os desejos dos seus apoiantes estrangeiros, e não pode ser considerada parte em negociações de paz. Um diplomata russo sênior afirmou: ele não argumentou, apenas declarou os fatos que todos sabemos. Não é entre a Rússia e o que resta da Ucrânia. E ele fala sobre a falta de soberania geral, o que complica as negociações. Portanto, sim, e ele afirma corretamente que as decisões não são tomadas em Kiev. Entretanto, enquanto isto acontece e podemos ver por nós próprios o que está a acontecer, por exemplo, à sua volta e em toda a Nova Pavlovka, por exemplo, mede deliberadamente a distância para lhe explicar que os russos estão agora a começar a lutar por Nova Pavlovka.
e está basicamente a 20 quilômetros dentro do Oblast de Dnipropetrovsk. E isso está a acontecer por toda a parte. Os russos estão profundamente lá, bem além daquelas 4 regiões que se tornaram russas e votaram para se juntar à Rússia. E isso basicamente diz-lhe toda esta situação estratégica operacional na frente. O que, claro, cria não só inquietação, mas pânico absoluto e, sabe, desespero por parte dos camaradas ocidentais, se assim desejar. E aqui está uma demonstração para si. Aqui está um homem lendário. Na verdade, o antigo, como sabe, homem que esteve encarregue durante 3 anos, de 2012 a 2014, da Agência de Inteligência de Defesa, e o homem que deveria ter sido conselheiro de segurança nacional para o Sr. Trump durante o seu primeiro mandato. E como sabe, o homem foi completamente sabotado, mentiram sobre ele, difamado pelos, meios de comunicação social criminosos dos, eu acho, a maioria deles. E o Sr. Trump, sendo o cobarde que é, simplesmente o abandonou. No entanto, o Sr. Flame of Flame, que já é um oficial de carreira e tenente-general, afirmou ontem que a guerra na Ucrânia está perdida e que os Semnefesioneira devem reconsiderar todas as decisões anteriores tomadas durante a administração Biden. É um desastre e devemos encontrar o ativo para os Estados Unidos imediatamente. A América primeiro, concordo. Ele foi um dos poucos homens que imediatamente publicou, com o início da operação militar especial e mesmo antes, durante o golpe de Estado em Kiev em 2014, que este regime nazi essencialmente há nazis por todo o lado. Claramente ninguém prestou atenção porque, o New York Times, a CNN e a BBC, especialmente em Londres, têm uma admiração por nazis. Sabe, se não fosse por Churchill em 1940, teriam colaborado com os nazis de qualquer forma. Então, mas sim, aqui está. Ele estava a reagir à declaração de Viktor Orban sobre a ilusão dourada da Ucrânia a desmoronar-se. Claro, está a desmoronar-se, mas agora não importa o que acontece com esses escândalos de corrupção e coisas assim. Simplesmente não tem relevância porque tudo é decidido no campo de batalha e os russos estão a avançar no seu próprio caminho, ao seu próprio ritmo. Quero reiterar para quem ainda acredita nessas coisas que, sim, os russos deviam ter levado até 3 dias. Poderiam os russos fazer isso? Possivelmente poderiam, se quisessem. Não em 3 dias, mas em 5, 10, talvez algumas semanas, mas conseguiriam. O problema reside na questão de por que motivo eles fariam isso. E a questão que quero reiterar é o ponto que muitas pessoas continuam a ignorar. Em 24 de fevereiro de 2022, aqueles 125 mil soldados russos que ingressaram na Ucrânia eram, na realidade, um exército de tempo de paz. E a sua principal ideia e tarefa era essencialmente uma demonstração de força. É por isso que eles, enquanto demonstravam esta força até abril de 2022, na altura das chamadas negociações e conversações em Istambul, que foram deliberadamente sabotadas pelos Estados Unidos por meio deste cretino Borja, o que posso dizer? Naquela altura já tinham praticamente eliminado a primeira versão das Forças Armadas da Ucrânia, que era o melhor representante da NATO. Por isso tem de ter isto em mente. É por isso que depois das negociações em Istambul terem sido sabotadas. É um facto conhecido, bem conhecido entre o ambiente profissional na Rússia, mas entre os oficiais e, pessoas que serviram em posições muito elevadas, e isto é confirmado que, essencialmente, Vladimir Putin disse a Gerasimov para se desvincular do calendário. O que significa isso? Simplesmente não nos importamos com datas específicas. Faça como achar melhor. Os russos têm feito isso desde então, como você. Eles fazem como acham melhor, é adequado. E assim, para demonstrar que estamos a viver numa verdadeira idiocracia e porque tudo está a desmoronar-se completamente no presente, em todo o Ocidente combinado, aqui está uma questão bastante interessante, como pode observar por si mesmo, que a Estônia deseja verdadeiramente demonstrar o quão significativa é. Como pode ver, as autoridades da Letônia e da Estônia estão prontas para fechar os postos de controle na fronteira com a Bielorrússia. Sabemos que, por exemplo, os chineses usam o mar para esconder submarinos. Os russos estão a usar o ar como a sua arma porque o respiram e, por alguma razão, realmente voam as suas aeronaves através do ar. Mas para aqueles que são graduados da escola de Annalena Baerbock e Jane Psyche de, Geografia Política e Econômica, tenho novidades.
E a notícia de que até mesmo os guardas de fronteira afirmaram que a fronteira da Estônia com a Bielorrússia não existe. Não temos tal fronteira, declarou oficialmente o departamento. Sim, quando tens o departamento oficial a afirmar. Sim, aí está, deixa-me mostrar-te. Aqui está como a Estônia quer fechar as passagens de fronteira entre a Bielorrússia e a Estônia. Sim. A julgar pela distância, eles estão separados por, bem, praticamente toda essa extensão do território da Letônia e a vasta extensão da Federação Russa. Eles simplesmente não possuem qualquer fronteira em comum. No entanto, a Estônia queria mostrar, sabe, com aqueles, sabe, chihuahuas do estado báltico que quer realmente, sabe, participar em todos os tipos de sanções e, sabe, ladrar à Rússia e aos seus aliados, que, claro, a Bielorrússia e a Federação Russa são os estados da União, apesar de muitas políticas do senhor Lukashenko. Mas desta forma pode verificar por si mesmo se me afirmar que isto não é uma verdadeira democracia. Bem, peço desculpa, mas é, e não é apenas isso. Quero também atualizar-vos sobre este ponto crítico da carreira do Lacera ao recuar. Quero dizer, está a ser encoberto que eles não publicaram a entrevista completa do senhor Lavrov. Lembram-se da última vez, podem voltar ao meu último, bem, ao vídeo anterior e verão os meus comentários sobre isso, porque... E o caráter da Maria é tudo político. As elites políticas em Itália são basicamente prostitutas vendidas. E assim, obviamente, eles não querem que o seu realmente mais competente diplomata do mundo diga algo que contradiga a sua posição, que é, claro, uma completa mentira nesta mentira completa, essencialmente. E então, adivinhe, de repente há outro meio de comunicação em Itália que fez o que qualquer média respeitável normal faria. Não os media mainstream americanos, nem os do Noroeste, especialmente não os britânicos ocidentais. Quero dizer, essencial. Bem, eles essencialmente não possuem mensagens significativas, são todos tabloides. E então, mas la verita é verdadeiramente bem verita, acredito que em latim e em italiano se denomina a verdade. E aqui está. La Verità afirmou que a tarefa dos mídia é fornecer todos os lados da história, e aqui estamos para que as pessoas possam formar a sua própria opinião ou decidir por si mesmas. E eles publicaram a entrevista completa, com 10 páginas inteiras das respostas ao Corriere della Sera. E aqui está a entrevista com Lavrov censurada pelo jornal. Correto. Muito bem, eu aplaudo-os. É assim que se faz e é assim que se deve acabar com todos esses prostitutos e criminosos de guerra nos meios de comunicação ocidentais que, na verdade, foram os responsáveis que... Bem, eles não têm honra, não têm integridade, não têm humanidade neles. Essas pessoas não são nada além de peões. A maioria deles são ignorantes sem educação. O jornalismo não é uma profissão, não é uma arte. Qualquer pessoa com um QI acima da temperatura ambiente e um bom domínio de qualquer língua pode fazê-lo, sabe? E esse é o resultado. Bem, de repente disseram que sim, senhor Lavrov, por favor, dirija-se ao público italiano como era suposto desde o início, e o Corriere della Sera agora pode ficar com os ovos na cara. Na verdade, quero repetir o que o senhor Lavrov fez à CNN há alguns anos. Creio que foi no Fórum Econômico de São Petersburgo, quando ele, respondendo em pé no palco após o final da conferência de imprensa, ao responder à pergunta da CNN, lhes disse que não ia responder a isso. Escrevam o que quiserem, quero dizer, vão mentir de qualquer maneira, é assim que é. Não sei por que a Rússia ainda tolera essas mentiras de organismos unicelulares como a BBC, o Washington Post e outros. São pessoas que não tinham, não têm identificação. Provavelmente têm a percepção de que não possuem consciência. Não possuem, como já mencionei anteriormente, integridade. Estão presentes não para cobrir a situação. Eles estão lá não para informar, mas para apoiar uma narrativa que todos sabemos o que está a acontecer com essa narrativa. No entanto, e antes de irmos para a explicação de quem são essas pessoas, quero salientar que o que vê aqui é um dos desenvolvimentos chocantes que, por exemplo, o senhor Trump, que, como sabemos, tem os melhores exames de ressonância magnética de sempre na história das ressonâncias magnéticas e exames. E viu por si mesmo. Então, o senhor Trump é a melhor coisa que aconteceu a este universo, como sabe, mas é o que é. Como pode ver no mapa, este é o chamado corredor sul-norte-sul, como pode observar, e trata-se de um corredor de transporte. E é exatamente isso.
Os russos não são pessoas estúpidas, não se engane. E eles compreendem com o que estão a lidar em termos de, por exemplo, todos os tipos de, sabe, líderes locais, digamos assim, no Cáucaso, portanto, através do Azerbaijão, embora o Azerbaijão tenha concordado neste segmento ferroviário entre a Rússia e o Irão, pode ver por si mesmo que, especialmente após a visita do senhor a Moscovo há alguns dias, onde a Rússia e o Cazaquistão assinaram um acordo abrangente sobre a parceria estratégica. Pode observar por si mesmo que um outro ramo ferroviário, caso assim deseje, atravessa o Cazaquistão, Uzbequistão e Turcomenistão e prossegue diretamente em direção ao Irão, não ao Uzbequistão. Desconsidere o facto de que o Uzbequistão não possui qualquer fronteira comum. Isto está destacado a verde, e foi exatamente isto que ocorreu. O primeiro comboio, essencialmente carregado com contentores provenientes da Rússia, de São Petersburgo, chegou efetivamente ao Irão, Teherão, através da linha ferroviária na ramificação oriental desta ferrovia. Então tudo começa a funcionar. Isto é, estas não são boas notícias, como viu por si mesmo, especialmente quando olha para onde tudo isto se dirige. Vai em direção ao Oceano Índico. Por agora, recusa-se a comprar petróleo russo, mas sim da Índia. No entanto, é muito provavelmente um movimento tático que foi coordenado com a Rússia. Mas se não voltarem a comprar petróleo russo, sabe, não importa realmente, porque no final, este é o petróleo que poderia facilmente ser direcionado para, por exemplo, a China. A Índia provavelmente retornará após negociar com Trump ou quem quer que esteja no poder atualmente. Estão numa situação um pouco embaraçosa, mas veremos. Enfim, então o que temos neste momento? Bem, temos esta situação. Como já deve saber, a situação é um desastre completo. Então agora temos em Washington este indivíduo. Oh, meu Deus. Então ele foi à Ucrânia. Ele falou com o Sr. Sirski. Bem, o Sr. Sirski é um açougueiro crítico. Provavelmente está constantemente bêbado e, como pode ver, está basicamente à beira de um colapso nervoso. Mas aqui está, o Washington Post venceu a Rússia de forma inteligente, não é necessária a escalada, dê à Ucrânia ajuda militar e apoio econômico. Dê à Rússia uma rampa suficiente. Ron Wahid é o CEO da Magellan Investment Holdings e o presidente da inteligência estratégica da Arcanum, e ele fala sobre isso. Sim, é semelhante a este famoso meme. Caso não estejas familiarizado com este meme, recomendo que o procures. Está disponível no YouTube. É sobre... Este é o meme com o tipo que é um ótimo músico e faz uma versão metal desta ideia de raparigas adolescentes que dizem: ah, ele é sem abrigo porque não compra as vacas. E ele realiza esta coisa maravilhosa que é evidentemente uma interpretação sarcástica de toda esta idiotice deste adolescente que sim, se morres, apenas permanece vivo. Se tiver um ataque cardíaco, defenda-o. Se estiver deprimido, simplesmente anime-se e coisas deste gênero, sabe? E assim, isto é exatamente a mesma coisa. E quem está à volta do Wahid que publica estas baboseiras? O que é claro que é inútil para começar. Bem, veja quem ele é. Se observar atentamente o currículo dele, Sr. Roma Hit, ele é o fundador e também presidente do conselho do Magellan Investment Group, as holdings, blá 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 blá. Ele também é da empresa de investimento americana e integra este grupo de inteligência estratégica. Vou explicar quem são os rapazes da inteligência estratégica. E então ele diz que no início da carreira, o Sr. Wahid foi membro do pessoal do Senado do EUA, focando em política externa, defesa e segurança nacional. Ele também aconselhou a transição Bush-Cheney. Pois bem, aí está. Tem de pôr o tipo fora porque ele não tem a mínima ideia, na verdade, ele não tem qualquer experiência a nível estratégico operacional para fazer alguma coisa, para dizer alguma coisa sobre qualquer coisa. Especialmente quando sabemos que o Pentágono e a CIA são, na sua maioria, um conjunto de indivíduos incompetentes que receberam algum tipo de formação e que não compreendem o que os atinge porque não conseguem. Faltam-lhes ferramentas essenciais. Estou a declarar agora, as Forças Armadas do ZDUA, o seu corpo de oficiais, não estão à altura dos requisitos modernos para as Forças Armadas modernas, ponto final. É um facto que já não podemos negar. E o registro é o mesmo que esta força de combate mais fina da história, por alguma razão, perde sempre as suas guerras. Então, e aqui está... Isto é o que Corona Wahid, que é o chefe de um membro do conselho, representa. Oh, meu Deus, isto é Magalhães, seja qual for a sua, sabe, coisa estratégica, sabe, seja lá qual for o nome disso. E por alguma razão, se olharmos para este Arcanum, eles posicionam-se como quem nós somos. Tem lá um grupo de generais e alguns almirantes que, obviamente, é uma solução para pessoas reformadas ganharem muito dinheiro, basicamente através de esquemas de corrupção e fornecendo dados falsos a todo o tipo de empresas e outros destinatários e clientes, o que, como sabemos, nos Estados Unidos, e repito, os Estados Unidos
Unidos não têm previsão estratégica e inteligência estratégica como uma competência. Nenhuma dessas pessoas, sejam generais ou almirantes no conselho deste que é mais um, sabe, esquema fraudulento, um esquema Ponzi de perpetuar pseudo-estratégias, tem qualquer meio para entender com o que lidam. A educação militar dos Israeliwa não oferece uma formação militar séria que atenda aos requisitos modernos do campo de batalha, muito menos a grande estratégia e a estratégia militar associadas à grande estratégia. Os Estados Unidos não possuem, sabe, aquelas sinopses que tornam isso viável. A maior parte é propaganda e essas pessoas são. No entanto, observe como se posicionam. Oferece missões comprovadas em combate e soluções inteligentes ao governo do ZEU, seus aliados e clientes corporativos selecionados. Como já afirmei, nenhum desses generais ou almirantes tem ideia do que estão a fornecer. É principalmente treta, como já sabemos. Bem, o Pentágono acreditou oficialmente, por exemplo, nos dados sobre as perdas russas e ucranianas que lhes foram fornecidos por Kiev. Isso diz-lhe tudo o que precisa de saber sobre o nível profissional dessas pessoas, que é extremamente baixo. E, novamente, a questão que deve ser levantada aqui é o que quer dizer com comprovado em combate? Comprovado em batalha contra quem? Em que condições? Sob que circunstâncias? Caso contrário, o quadro tático e operacional. Já sabemos como o Pentágono e todos aqueles generais fazem o planeamento operacional. Provavelmente os amadores fazem melhor do que eles. E aqui está a prova de batalha para cada guerra que os Estados Unidos perderam contra pessoas de sandálias e AK-47s. Isto é ridículo. E assim que o tipo de pessoas como os talibãs, que todos nós conhecemos ao longo de todo o ano 2000, durante todo o chamado controlo do Afeganistão pelo exército do ZEUA, sabemos o que estava a acontecer. O Talibã estava tranquilamente instalado em Cabul e em outras cidades e vilarejos do Afeganistão, enquanto os Estados Unidos de facto não tinham controle sobre nada. Eles nem sequer sabiam como proceder. Tem pessoas como os estrategistas de contra-insurgência tipo Petraeus. Essas pessoas não sabem nada. Claramente não conhecem a história da Segunda Guerra Mundial porque não é ensinada bem. Eles acreditam em todas essas histórias de fadas e, como resultado, quando constroem um castelo de areia, voilá. E é exatamente isso que essas pessoas são. Nem sequer ousariam. Bem, eles serão excluídos das reuniões de paragem ao nível da brigada nas Forças Armadas Russas, mas estão a fornecer inteligência estratégica como se soubessem o que é. Eles não sabem, não têm ideia de como medir recursos, como aplicá-los e, essencialmente, como esses resumos, se quiser, como esses resumos funcionam para realmente fazer as coisas acontecerem. Não se pode mudar isso, não se pode explicar porque essas pessoas cresceram no esquema de desespero de Wall Street e não entendem o mundo em termos da expressão material, séria e concreta do poder da nação. Eles não têm noção e, como resultado, temos agora outros palhaços, meu Deus. Chatham House, sim, meu Deus, olhem para isto. É mais um think tank que é mais um esquema corrupto de um grupo de idiotas consanguíneos do Reino Unido que, por alguma razão, pensam que são uma organização séria, mas não são. Então, o que fazem? Bem, o Chatham House convida, meu Deus, eles convidam o guia nazi. Como pode ver, o Chatham House acolhe um notório líder de um grupo neonazi ucraniano. Ele é moderno, este senhor Karash é basicamente um sádico e um cretino, mas este é o nível de todos aqueles acadêmicos com todos aqueles diplomas pomposos das fábricas de diplomas no Reino Unido que se sentam como este tipo, sabe, Ron Wahid. Então, aqui estão eles, um grupo de pessoas no Chatham House, pode ir e dar uma olhada, sabe, e eles têm esta conferência onde inventaram este escrito e dizem guerra na Ucrânia, o ponto médio para o futuro da Europa, as dinâmicas internas da Ucrânia, sim. E a evolução traz lições importantes para a Europa, enquanto o continente se adapta a um cenário global em mudança. Não se adaptam, não têm as ferramentas para se adaptar a nada. E as pessoas no Chatham House são os mesmos pseudo-acadêmicos tímidos, chamados especialistas. Nenhum deles tem qualquer educação séria. Primeiro, o Reino Unido não tem uma educação militar séria como tal, podem ensinar-lhe, por exemplo, a pilotar um avião ou talvez conduzir um navio, mas não tem o sistema de preparação do corpo de oficiais sérios, que é a única coisa que importa no verdadeiro cenário geopolítico, por assim dizer, e então olhe para isto. Oh, meu Deus, é tão engraçado quando olhas atentamente para o Chatham House e o ponto da sua conferência sobre pensamento independente, eles não pensam que não têm ferramentas, são uns idiotas.
Quais são as necessidades da Ucrânia para enfrentar o inverno? E aqui está, realizaram uma entrevista com o senhor Andrei Gorenuk, que foi ministro da Defesa da Ucrânia. O que é que realmente espera dessas pessoas? Eles continuam a beber do auxílio escolar, são completos idiotas, né? Estão em pânico porque já perceberam o que aconteceu e basicamente é uma acusação à sua própria incompetência pura militar, geopolítica, política econômica e por aí adiante. Não há, quero dizer, não há pessoas normais lá, mas quase 4 anos após a invasão em grande escala da Rússia, novamente tem de explicar a essas pessoas que se a Rússia tivesse feito uma invasão em grande escala, isso seria a história. Mas só para que entenda quem são essas pessoas, pode ir dar uma olhada na Chatham House novamente, o Think Tank BS patrocina-o e pode ver, por exemplo, quais são os programas da Rússia e da Eurásia. Adoro como eles, sabe, se exaltam. O programa da Rússia e Eurásia no Chatham House é reconhecido globalmente. Reconhecido globalmente por quem? Pelos mesmos idiotas ao mesmo nível dos críticos que realmente investem em equipar esta organização que não conseguiria encontrar o próprio traseiro com ambas as mãos numa sala bem iluminada, mas sim, é assim que se elogiam e adivinhe quem está encarregado dos programas de pensamento independente do Chatham e da Rússia na Eurásia. Assim, lá está. Ela está num Morgan, uma senhora distinta que é, santo Deus. Gestora de programa do Fórum da Ucrânia, programas russos e eurasiáticos no programa da Europa na Chatham House. Como pode ver, ela formou-se com um grau ucraniano na Universidade Militar Internacional e é mestre em Direito. Ela é uma advogada, como pode perceber. Pode imaginar que tipo de advogada ela é e agora imaginar o que são esses programas na Chatham House. Como já disse várias vezes, vou repetir. Todas essas Chatham Houses, todos esses, como viu, seja qual for o nome, sabe, chamados especialistas em inteligência estratégica, supostamente comprovados em batalha, comprovado em batalha. Na verdade, nenhum deles viu qualquer batalha real para começar, todos aqueles generais americanos. E então a questão é que essas organizações existem apenas essencialmente para enganar as pessoas e ganhar dinheiro vendendo o óleo de cobra que chamam de inteligência estratégica. A maioria delas são fachadas para as organizações de inteligência como a CIA ou o MI6 e essas pessoas também são incompetentes. A CIA é incompetente. Os Estados Unidos não têm nenhum especialista sério em exportações da Rússia, quero dizer, em nenhum lugar próximo dos níveis de poder e influência, especialmente quando se trata da Europa e quando olhamos para dentro, sim, o resultado é, por assim dizer, a prova está no pudim. Se preferir, a Europa está falida e está a girar em torno do ralo, e a questão agora é como tudo isso se desenrola para os europeus, não para os Estados Unidos, e agora como os estonianos e os estonianos, como os russos, estão a ser obviamente ridicularizados por todo o lado, e os russos levam isso na boa e riem-se de si mesmos. Os estonianos são conhecidos em memes e anedotas russas como um povo muito lento, mas evidentemente o Financial Times não é de Londres, é de Tallinn, e isto é como se tivessem dormido debaixo da mesma rocha não sei por quantos anos. E de repente o Financial Times descreve, quero dizer, descobre que, oh meu Deus, os funcionários dos EUA estão a trabalhar para contrariar o mercado energético da UE. Financial Times. Washington quer substituir. A sério? Foi o plano desde o início. O especialista em petróleo e gás para o bloco com o seu próprio. O Financial Times disse que os EPUA estão a agir para afastar a energia russa da UE. Sim, provavelmente irão. E Washington também bloqueou uma tentativa do grupo sueco Gunrov de adquirir os ativos estrangeiros da petrolífera russa Lukoil. Que posso dizer? É nesta altura que me perguntas, é uma democracia? Sim, é uma democracia e pessoas de honra, integridade, qualidades profissionais. E sabes, os profissionais são afastados do sistema porque este não pode existir com pessoas que são inteligentes, que têm integridade e que não têm medo de dizer a verdade e têm as ferramentas para o fazer. E hoje é apenas isso, né? O Financial Times descobre que, na verdade, a água é molhada. Meu Deus, quero dizer, isto é ridículo. Então, eles têm de publicar algo, também distorcem as coisas e, no fim, não chegam a lado nenhum porque são idiotas. E por todas as intenções e propósitos encontramos-nos agora aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, especialmente na Europa, cumprimos todos os critérios para sermos chamados de idiocracia.
E sim, só podemos estar felizes pelo Sr. Trump, que teve a melhor ressonância magnética da história do universo desde os tempos do Big Bang, ou seja lá o que for, o início do universo. E o Big Bang a ser agora posto em dúvida. E eu também o colocaria em dúvida e sempre tive dúvidas sobre o Big Bang ser o evento. Portanto, o Sr. Trump provavelmente tem a melhor ressonância magnética dos últimos 90 mil milhões de anos em todo o universo. E o que posso dizer? Isto é o que queria partilhar hoje, ou de certa forma dar-lhe mais perspectiva sobre a idiocracia. E isto é tudo o que também lhe diz tudo o que precisa saber sobre a situação na linha da frente. Sim, a frente está a colapsar, como pode ver. A Rússia avança para o oeste e continuará.